Mais uma vez, um bom dia para todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação diária. Ainda estamos trabalhando as parábolas proferidas por Jesus. E o texto que nós estaremos lendo hoje é Lucas 18, de 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola nós só encontramos no Evangelho de Lucas. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus então conta a história de 2 homens, 2 personagens cuja linhagem é bastante conhecida de todos nós. Um fariseu que era da linhagem religiosa, mas que eram opositores a Jesus. No entanto, eles achavam que eram cumpridores da lei de Moisés, ou cumpridores da lei de Deus. Por outro lado, um publicano, que era alguém que era odiado pelos próprios judeus. Porque o publicano era aquele que cobrava os impostos dos judeus a serviço dos romanos. Então, eles eram considerados como traidores dos judeus, porque eles cobravam impostos dos judeus para os romanos, que eram os que dominavam o mundo da época. E eles, então, eram odiados pelos judeus. Além disso, a fama deles não era boa. Eles tinham a fama de serem desonestos. Cobravam o imposto além do que deveriam cobrar, e este além era para eles. Então, 2 classes. Uma classe que se achava superior, uma classe religiosa que cumpria os seus deveres de cidadão e também os seus deveres religiosos. Do outro lado, uma classe desprezada. Essa classe, que era a elite dos fariseus, se achava muito importante, e por isso eles, nessa oração, ele começa não a colocar diante de Deus as suas necessidades, mas ele coloca diante de Deus as suas virtudes. E ele começa dizendo: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. E ele aponta direto o publicano, porque eles entendiam que o publicano era um ladrão. E ele aponta direto para o publicano. E, por outro lado, quando o publicano ele
se coloca diante de Deus, ele reconhece a sua necessidade. E ele só diz o seguinte, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não colocou diante de Deus nem as suas virtudes, nem os seus defeitos. Apenas se colocou humildemente diante de Deus, suplicando a misericórdia de Deus, porque ele era um pecador. Estes dois homens podem ser os representantes da humanidade hoje. Por um lado, aquele que se acha perfeito, um bom religioso, um bom cidadão e que não precisa da graça de Deus. Por outro lado, um que entende que é pecador e que necessita da graça de Deus. De qual lado eu devo estar? Do lado que reconhece que é pecador e precisa da graça de Deus, ou do lado daquele que se ufana de ser o cumpridor dos seus deveres? Se por um lado nós devemos ser cumpridores dos nossos deveres, por outro lado, nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus para todas as coisas. Jesus encerra essa parábola dizendo que o publicano, o que aos olhos do fariseu não valia nada, aquele foi justificado e o outro não. Que essa lição mostrada nessa parábola seja uma lição de vida para nós e que nós possamos sempre estar humilhados diante de Deus, suplicando a sua misericórdia. Que nós tenhamos uma sexta-feira abençoada na presença do nosso Deus. Amém.